Fala Power pessoal. off. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei aí que horário você está assistindo esse vídeo, mas a princípio esse é o primeiro vídeo do canal, né? Decidi abrir o canal, joguei lá uma pergunta para os meus seguidores do Instagram a respeito do se eu abria o canal e jogava um vídeo falando das funcionalidades do board que eu montei, né? O projeto que finalmente está finalizado, né? Vamos se dizer aí 2024 concluído, né? E a respeito da positividade dos comentários, tá aqui o vídeo, logo mais a gente vai colocar a câmera já suspensa aqui para poder estar mostrando para vocês aqui por onde entra o sinal, por onde vai a, a programação que eu fiz aqui na Ampere Stomp 2. E tem muita coisa legal. Dependendo dos comentários de vocês aí, ó, a gente pode trazer um review mais de perto sobre o Double Barrel da JHS aí, ó. Pedal bem legal, tá? Tem também o Colosseum da Cornerstone, é um pedal italiano, bem construção excelente, bem top. Então, dependendo do comentário de vocês, a gente pode estar trazendo um review desses pedais. Posso fazer um comparativo, né? Aqui tem um Double Barrel da LR Pedals, né? LYR Pedals. É uma cópia desse cara aqui do Double Barrel da JHS. Então a gente pode estar trazendo umas coisas legais. Tem aqui uns compressores da Furman, tem uns pedais nacionais. E joga aí nos comentários, curte esse vídeo, já começa a se inscrever, que aí a gente traz bastante conteúdo legal. Tem alguns outros pedais aqui, algumas coisas que a gente pode estar trazendo para vocês. E sempre vou tentar trazer coisa exclusiva, né? Fazer o possível para tentar trazer alguns pedais bem mais exclusivos, algumas coisas bem top de linha, outras para sanar dúvidas de vocês, né? Para quem compra pedais mini pedais como esse Black Hat aqui que eu vou estar demonstrando para vocês nesse próprio vídeo. Então, já aproveita, comenta se tiver algum pedal que você tenha interesse em saber, se tiver algum pedal que você tenha interesse em ter um review específico, por exemplo, o Soul Press 2 da Rotone, que é um pedal muito interessante, que foi a partir de pesquisa de vários pedais relacionados a pedais de volume e wah-wah, e cheguei nesse pedal aqui pela funcionalidade. Também é um pedal de expressão, wah-wah, volume. Então, joga aí nos comentários a curiosidade que você tiver sobre algum pedal desse aqui e a gente pode estar fazendo algum vídeo, beleza? A respeito da guitarra, esqueci de falar para vocês, é uma Squier Stratocaster, muito boa, tá toda original, tá? Apenas com pouquíssimas modificações só de estética, mas vocês vão estar vendo aí um pouco da sonoridade, tá? Que não vai influenciar muita coisa. Vocês vão ver aqui o que foi montado no board. Vamos lá? Me segue. Vamos lá, pessoal, vou explicar aqui agora como tá a cadeia de sinal. Da guitarra, entra no Soul Press 2, tá? Meu pedal de volume e wah-wah. Dele tá vindo pro meu primeiro, segundo e terceiro estágio de drive, que é o Imperium Dage Drive da Cornerstone, tá? Pedal muito bom. Um lado é o Antiqui, o outro lado é o Gladio, tá? Primeiro, segundo e os dois somados eu tenho um terceiro estágio, já eu vou demonstrar. Dele tá vindo pro Black Hat, tá? Que é um pedalzinho de distorção, tá? Muito bom, é uma simulação muito boa, muito versátil pelo tamanho, né? Daquela lapada de pedal assim desse tamanho, que é o Hatch, né? Não caberia aqui, mas é uma boa simulação, muito fiel. Do Black Hat tá vindo para Ampero, tá, pessoal? E daqui vai para mesa de som ou para um amplificador, né? Mas aqui a minha configuração, como estou usando uma simulação de amplificador, aqui eu programei para usar em linha, tá? Ah, Gabriel, mas e os outros pedais? Para quem não conhece, para quem conhece, beleza. Mas para quem não conhece, eu vou explicar. O Ampero Control é um pedal de
controlabilidade, né? Já tá falando contro, então ele tá controlando parâmetros dentro da Ampero, tá? Isso é configurável, você pode colocar aqui praticamente o que você quiser. Tem muita versatilidade, tem muitas opções. E o Ampero Dual Switch, né? Que é um Dual Foot, né? Ampero Switch é um Dual Foot. Ele tá controlando parâmetros também da Ampero. Como é que tá a ligação desses pedais controladores? Aqui, vamos explicar primeiro aqui. O Dual Switch tá vindo de um cabo estéreo, passando por baixo, tá vindo aqui, ó, esse cabinho branco, e ele tá entrando aqui no Ampero Control. Eu podia colocar até um outro se eu quisesse, também tem uma outra entrada aqui, que era onde eu geralmente usava esse cara, mas já vou explicar. Então, dele tá vindo pra cá, e daqui tá saindo como forma de MIDI, tá? Até chegar na Ampero aqui, tá bom? Então ele dá uma volta por debaixo do board, sai ali e entra aqui na lateral da Ampero. A ligação desses dois está sendo essa. Esse cara aqui, eu utilizava ele aqui, tá? Ele tá desativado no momento, tá? Porque eu tava usando o Double Barrel da JHS aqui. Eu tava usando o Double Barrel da JHS aqui. Então, para explicar para vocês melhor, um lado dele consigo ter 2 canais. Então esse cara, ele entrava aqui. E aqui eu conseguia controlar através dele o canal limpo e o sujo, tá? Então, se ele tivesse ativado, tava o canal limpo. Se ele tivesse desativado, tava o canal sujo, né? Então eu deixava sempre esse botão para ligar o canal sujo, que tava usando como meu drive de primeiro estágio. Que segundo estágio, quando eu somava os dois, eu tinha o meu terceiro estágio. E quando eu ligava o canal limpo desse cara, eu tinha uma versatilidade para tocar coisas mais swingadas, né? Como alguns hinos da harpa, etc. Tá? Então eu usava ele assim. Mas como eu recém tirei, então esse cara está desativado, mas eu poderia ligar ele aqui e colocar ele para controlar mais um parâmetro lá, porque tudo isso, esse e esse pode ser ligado aqui, e daqui eu mando a informação para Ampero, né? Fica muito legal. Vamos falar por que foi a pergunta de algumas pessoas, por que você tem 2 pedais de expressões, né? A guitarra tá vindo direto nesse cara, então eu tenho volume e tenho o meu wah-wah aqui, eu pressiono e já consigo ter o wah-wah. Aqui, esse cara, ele tá servindo como um pedal de expressão. Então ele tá saindo aqui embaixo, tem o cabinho dele, tá? Aqui embaixo ali, a saída dele. Por isso que o Black Hat ele tá um pouquinho mais elevado, eu coloquei em cima de uma plataforminha aqui, ó. Até para economia de espaço também, né? E para um cabo não ficar rangendo no outro. Mas esse pedalzinho ele não tem cabo nenhum desse lado, só desse. Então ele tá saindo o cabinho estéreo daqui, tá indo lá por baixo, e ele tá saindo e vindo para cá, ó, a entradinha de pedal de expressão da Ampero. Então, já vou explicar a funcionalidade dele também. Então, sobre o board, é isso, de minha fonte. E dela eu tô alimentando com... Ela tem 2 saídas, tá? Cada uma de 1000 mAh, 9 volts, né? E 1000 mAh. Uma saída dela eu tô alimentando o Ampere Stomp 2 e o Ampere Control, que o Ampere Control não consome quase nada de energia, então a Ampere consome 800 mAh por aí. Então eu acho que com tudo eu tô tendo uns 870 de consumo, ou 900 aí, vamos botar por alto, de consumo dentro do canal que tá sustentando a Ampere Control. Para a outra saída eu tô vindo alimentando o DG Drive, o Black Hat e o nosso amigo Soul Press 2, tá? Então tá sustentando esses 3 pedais. E sobrando ainda, né? Vamos dizer que cada pedal aí é mais ou menos uns 250 mAh de consumo aí, em média, né? Porque esse cara vai consumir menos, então pode pôr 250 para cada um aí, dá de boa. Então, embaixo como tá a ligação, tá? Não tenho tanto alvoroço de cabo, também tenho recém-instalados o LED debaixo do board, ficou bem bacana. Bom, agora vamos para a parte aqui sonora, né? De como eu programei. Existem inúmeras formas de trabalhar com esse board, principalmente pela versatilidade dos controles que eu tenho.
mas vamos explicar o modo atual que eu tô trabalhando, tá? Aqui eu tenho o meu preset P60, que dentro desse banco, aliás, desculpa, banco P60, dentro desse banco eu tenho 3 presets, que são esses 3 foots aqui. No primeiro preset, eu tenho a minha versatilidade maior, com que eu vou começar os hinos, com que eu vou desenvolver os hinos. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu tenho na minha primeira cadeia um Digital Octa, que ele é conservado em todos os 3 presets dentro desse banco. Ele é conservado, não tô falando de cenas ainda, tá? Tô falando dos 3 presets. Então, eu conservo esse Digital Octa, que é apenas um... Aqui, ó. Ele é apenas um oitavador, tá? Aqui eu tenho o Blues Butter, que é uma simulação do Blues Drive. O Blacktail, que é mais uma simulação do Black Hat, tá? Isso aqui eu vou explicar o porquê que... Ah, Gabriel, mas você já tem na cadeia, por que você usa outro? Eu vou explicar depois o porquê. O compressor, porque eu retirei o compressor que eu tinha aqui no board e coloquei, tô usando o da Ampero. Aqui um Vox, meu amplificador, o Vox AC30. Tô usando o Impulse Response, uma caixa Green 2/12. Aqui, Classic Sterilizer. Esse cara é eficiente, não me dá, não é uma modulação, mas me dá uma base muito diferente na sonorização. Então ele é muito bom e eficiente. Vou mostrar depois porque ele está dentro da cadeia. Seguindo disso, eu tenho chorus, eu tenho phaser, eu tenho vibrato, eu tenho o meu trêmulo delay. Eu usava ele de umas outras formas, aqui eu não vou demonstrar agora. E o Arena Reverb, tá? Então, como está configurado o Ampero Control? O Ampero Control é o seguinte, só apertar esses 2 foots aqui, eu desço o banco e aqui eu subo o banco, tá? Como está configurado? Bom, aqui no primeiro foot eu tenho programado o meu Blues Drive, né? Que é um drive programado para me usar junto com o meu captador do braço. O Blacktail, né? O Blacktail aí, eu programei ele para utilizar quando eu quiser fazer algum riff, tocando também com o captador do braço, algum riff, algum solinho. Então ele está programado. Aqui eu deixei padronizado o meu oitavador, tá? Aqui eu deixei programado o vibrato, né? Olha só. Então o vibrato é esse cara, ó. Esse pedal aqui de expressão, né, que eu falei pra vocês que tá ligado ali, ele tá controlando o meu reverb. O meu reverb aqui, o final da cadeia, eu tô utilizando o Arena, tá? Já utilizei em outros presets o Cloud, que é o famosão aí que saiu no Big Sky. Tem aqui também, é bem legal. Mas nesse caso aqui, que me serviu para outras mobilidades, que é mais móvel para mim, na verdade, até de tocar uma coisa mais swingada, eu zero ele aqui, né, ó, eu zero. Então o mix está programado para descer pro 23 e o decay pro 40. Então eu consigo tocar... Então eu consigo controlar, consigo tocar coisas swingadas nele. Então, ó. O que acontece aqui então?
À medida que eu vou tocando os níveis da música, né? Do drive que eu estiver tocando, eu vou pesando aqui, ó, o meu reverb. Mas dentro da música eu nunca toco com ele no máximo, tá? No máximo aqui ele sobe o mix para 38 para não engolir o som da guitarra. E o decay ele sobe para 100, tá? Então a cauda aí fica bem longa. Ah, Gabriel, mas quando você utiliza, eu vou já falar, esse cara aqui, né? Eu tô utilizando o chorus, olha só, aqui embaixo o chorus. Então, olha o chorus aí que eu tô usando, ó. Então, bem legal, pra mim me satisfaz muito esse chorus. Aqui eu tenho o nosso phaser, né, ó. Então, quando eu estiver tocando aqui, ó, phaserzinho aí, muito bom também. Pra mim, eu nivelei aí pro jeito que me casou mais a forma como eu utilizo. Feito isso, dentro desse primeiro preset desse banco P60 que eu fiz, eu subo aqui, principalmente quando é hino da harpa, músicas swingadas, né? Aqui eu consigo trocar para cena 2, ó. Cena 1, cena 2. Cena 2. Na cena 2 eu tenho apenas outra parametrização de configuração do meu pré-amplificador. Então eu consigo um sonzinho muito mais agradável para fazer swing. Subindo para o banco 10, eu tenho esse cara. A única coisa diferente é esse foot aqui, que eu programei para passar da cena 1 para cena 2, da cena 2 para cena 1. Então ele vai e volta. O que acontece na cena 2? Eu apenas tenho uma configuração diferenciada aqui do meu amplificador, tá? Então ele está dosado com uma diferença entre grave e agudo, para me conseguir uma versatilidade maior nos hinos da harpa, por exemplo. Então fica... No phaser. Tá? Então, principalmente quando eu tô tocando músicas mais swingadas, que eu preciso ali do captador do braço e da ponte, eu jogo esse cara aí. Essa configuração a mais aqui que eu tenho dentro desse preset da cena 2 e consigo uma versatilidade maior. Através disso eu consigo fazer alguns riffs usando o primeiro estágio ou o segundo estágio, né? Então fica bem legal. Passando aqui para o vídeo não ficar muito longo, passando aqui pro preset 2, todos esses presets eles estão configurados com o amplificador igual, tá? Então o que acontece? Aqui eu utilizei um amplificador Vox AC30, mas esse é uma configuração diferente que eu tenho, então ele fica, ó. Então quando eu mudo aqui, eu tenho um pouquinho mais de saturação. Então esse cara aqui, ele é um pouco diferente do outro lá, é o mesmo timbre com um pouquinho mais saturado. Então quando eu venho aqui, eu tenho o mesmo digital rock, tá? Eu tenho as mesmas configurações de lá. O que muda? Aqui eu vou ter o meu chorus normal, só que aqui eu vou ter um trêmulo agora, ó.
vou ter um trêmulo. Então eu pulo pro banco 2 geralmente na segunda parte da música, onde a gente já começa com estágios mais elevados, né? Tu volta ali para um primeiro estágio na parte introdutória da música, mas você já consegue brincar de forma diferente. Então aqui eu tenho um trêmulo, ó. Olha só, eu uso ele mais ou menos assim. Geralmente com o primeiro ou segundo estágio, né? Então eu vou... Tá? Então, à medida que eu aumento o estágio, ele fica bonito também. Tá? Então, nesse segundo preset, aqui eu já tenho um trêmulo, né? Lá eu tenho um phase, aqui eu tenho um trêmulo. E esse cara aqui é um mini vibe. Ele é diferente, tá? Diferente daquele daquele vibrato, tá? É um mini vibe. Então, eu deixei ele oscilando de forma bem grotesca, que também é um cara que a gente consegue fazer, por exemplo, entrar em segunda parte de algumas músicas, né? Ó. Então aqui eu tenho esse mini vibe diferente do vibrato que eu tenho lá. Então olha só como é a vibe do vibrato. Sem ele. Então com ele. Tá? Então, voltando aqui. Então eu tenho essas diferenças, tá? Os dois aqui são trêmulos delays. Então eu conservo, tá? A mesma configuração de lá pra cá. Por quê? Porque no meio da música, eu tocando mesmo, eu consigo pisar aqui, passar pro primeiro, pisar aqui, passar pro segundo. A Ampero tem uma ótima configuração que ela preserva a posição do pedal. Então, se lá eu tô tocando aqui com o meu segundo estágio, o refrão de alguma música, por exemplo... O mesmo delay, o mesmo reverb, desculpa, que eu tô aqui, quando eu trocar no meio da música, né, naquela pauleira toda, ele vai conservar o mesmo posicionamento, 2862, ó. Olha só, 2862. Aqui também tá o mesmo reverb, 2862. Se eu pular pra cá, ó, 3068, 3068, 3068. Não tem nada a ver um preset com o outro, tá? Mas como eu conservei algumas coisas iguais justamente para me ter uma cadeia de efeito com mais modulações, eu consigo, se eu sei que lá na frente, se eu sei que eu tô no início da música, comecei aqui swingadinho e tal, aí de repente é um medley, alguma coisa, passo para um
uma música mais agitada ali na hora, por exemplo, um Que Ruge o Leão e tal, alguma coisa assim, eu já consigo passar pro preset 2, onde eu tenho me esperando numa baixa da música, eu posso jogar um trêmulo, entendeu? E posso jogar o trêmulo na baixa da música e começar, né, uma introdução dela e etc, etc. Então eu consigo ter essa versatilidade, tá? Essas são as diferenças, né? Logicamente, o amplificador, você não sente a diferença do amplificador de lá pra cá, quando a gente está no meio da música tocando, você não sente uma diferença, tá? E eu conservei o mesmo amplificador pra cá pro terceiro preset também. Só que o terceiro preset eu só passo geralmente quando é pra dar brincar com ambiência, né? Ou seja, eu posso deixar aqui no drive de segundo estágio, olha só. Então eu coloquei o meu reverb no máximo, tá? Coloquei o reverb no máximo, para exemplificar para vocês como seria uma brincadeira aí com ambiência. E eu tenho esse delay aqui, que é o Ice Delay, muito, muito legal. Ele tem uma caudinha que faz tem alguns efeitos que é bem legal. Dá uma sacada aí, ó. E se deixar, vai longe, tá? Quando eu mudo dos outros presets pra cá, por exemplo, eu às vezes mudo pra entrar na segunda parte da música nesse preset aqui. Por que eu faço isso? Eu tenho aqui um delay dotted, tá? Então, geralmente eu vou estar com os dois, o Antiqui e o Gladio ligado, que são os meus drives de terceiro estágio. Então tem essa brincadeira aqui, ó. Então são drives que geralmente eu utilizo na entrada das músicas, né? E à medida com que a gente passe para um refrão, qualquer coisa, eu desligo, por exemplo, e ele continua soando e... Olha só, um exemplo. Tá? Então, quando eu desligo ele... Então, a partir daqui eu posso mudar para o refrão e ele fecha normalmente. E aí eu venho e posso passar para um outro preset aqui, onde eu tenha o meu delay normal. Tá, apresentei aqui a forma com que
com que eu trabalho, né? Então, por exemplo, meu drive de primeiro estágio, é só mostrar aqui as sonoridades. Drive de primeiro estágio. Respeita bastante a palhetada, tanto que se eu bater mais forte, mais agressivo, ele vai saturar um pouco mais, ó, leve. Então mais fraco. O meu drive de segundo estágio. Tá? Então, eu tenho esse cara como segundo estágio. Quando eu ligo aqui o terceiro, eu já tenho o terceiro estágio, né? Já fica bem mais... Então esse é o terceiro estágio aí, tá? E a distorção, né? Que geralmente quando a música tá mais tranquila, eu faço com o segundo estágio. Ligo aqui o delay, né? E quando a música tá um pouco mais pesada, eu deixo os três ligados. Então, eu utilizo dessa forma, tá? Explicando pra vocês de forma bem mais básica, assim, de como eu utilizo, né? Pra esses foots a gente também endereça funções. Para os três pads eu enderecei para esse cara aqui o meu tap tempo, né? Então, somente a função de delay ela tá ligada para sincronizar o tap tempo. O meu phase, ou o meu chorus, ou o vibrato, ou esse mini vibe, eles não estão sincronizados, tá? Justamente porque eu já padronizei para utilizar daquela forma ali e nada mais, né? É o jeito que às vezes a gente gosta. Então, se a música for mais calma, pouca coisa do que ele vai ficar um pouco mais, pra mim já fica um pouco mais desbalanceado. Então eu já entro naquele vibe de um pouco mais extremo, de um pouco mais, sabe? Afeta ali as ondas sonoras. Então acho bem interessante.
Então, é isso. De fato, eu tenho a controlabilidade do board desse jeito. É um board pequeno, de 60 centímetros, como eu já tinha falado, mas muito versátil, muito bom. E vocês estão tendo aí estão ouvindo aí sem perda de sinal algum, tá? Todos os cabos são originais da Rocha-Tech, são cabos novos, cabos muito bons. E inclusive o da guitarra é um Santo Ângelo Ninja, da série Ninja, né? Então também é novo, tá? Eu fiz um teste esses dias com o pedal da Saturno, né? Sobre perda de sinal, coloquei na entrada, coloquei na saída. Fiz umas gravações, uns testes, mas ele não recuperou o sinal. Então se ele não recuperou o sinal é porque eu não tô tendo perda. Primeiro, que a minha cadeia de sinal, ela tá sendo pequena pela quantidade de cabo que eu uso, né? Então, daqui vai pra cá, daqui vai pra cá, daqui vai pra cá. Então, eu tenho pouca perda, né? A perda que eu mais tenho é, por exemplo, se eu usar um cabo diferente na igreja, né? Então, eu não sei como o cabo foi soldado, não sei quantos anos tem o cabo, não sei se por dentro tá oxidado. Então, ali eu tenho uma perda de sinal, tá? Mas dentro da cadeia, não. E ainda assim, se for a perda de sinal né, dependendo de como o cabo esteja, mas aparenta estar novo lá. Então eu tenho... Então é isso. Então daqui para a mesa de som que eu preciso me cuidar no cabo que eu estou utilizando e etc, para que eu não perca o timbre, né? Aqui vocês estão ouvindo direto do USB dela, tô gravando direto do USB, tá? Outra coisa que eu não demonstrei foi o wah-wah. Já ia esquecendo. Então passando aqui, geralmente quando eu uso ele, geralmente eu uso ele quando eu estou tocando em harpa, né? Então fica mais ou menos assim. E se eu estiver tocando aí um solo, né? Algo mais agressivo. Tá, então fica bem ruim para demonstrar com a mão, mas vocês viram aí que a gente tem opções de controlar a frequência que ele abre, que ele fecha, é muito interessante. O pedal é muito versátil, né? Então vale a pena aí, mais, acredito, do que o da Joio, pela minha opinião, tá? Então é um cara que você consegue aí fazer os swells também, né? Ó. Então é bem legal, né? É isso. Qualquer dúvida, manda aí embaixo. Se inscreve no canal também, tá? Logo eu vou estar fazendo algumas demonstrações a mais. Eu tenho outros drivers para pôr no lugar aqui, então fica bem interessante. Essa aqui também não é uma configuração que eu fiz para hinos, por exemplo, ali um Moisés, né? Algo bem mais high gain, não. Mas eu também consigo tocar rock com o Vox AC30, né? Através do primeiro, do segundo e terceiro estágio aqui, mais o Black Hat, né? Então eu consigo fazer muita coisa. O preset destinado para hinos ali, quando a gente toca nos cultos de jovens, essas coisas,
que são alguma coisa mais rock and roll, assim, quando a gente pega para fazer, eu uso outro amplificador, né? Então daí eu já consigo uma outra versatilidade com esse pedal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve, já comenta aí, tá? E qualquer coisa, manda aí que eu faço review de alguma coisa em específico, de alguns modos da Ampere, não sei se vocês têm interesse, tá? E logo aí a gente produz mais conteúdos para vocês. Tá aí o meu Instagram, tá? Então segue lá, manda suas perguntas, tira suas dúvidas, manda mensagem lá, não tem problema. Valeu, muito obrigadão. Tchau, tchau.